Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o aborto à luz da Bíblia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que até o terceiro mês o aborto não é considerado um crime. Eu gostaria de alertar você para o fato de que mesmo o Brasil, não sendo um país que defenda uma religião, isso está correto, porque a história demonstra para nós que quando ocorreu a união entre igreja e Estado, a coisa foi trágica. Apesar de não sermos a favor da união entre igreja e Estado, isso não indica que os nossos governantes, nossos líderes, estejam isentos de seguirem certos princípios universais ensinados por Deus. Uma nação que desconsidera os princípios divinos não pode ter a bênção de Deus. E, portanto, nós cristãos devemos dar mais atenção ao que diz o Supremo Tribunal Divino do que o Tribunal Humano. Mesmo que hajam várias opiniões a respeito de quando começa a vida de um feto, devemos considerar que, para Deus, o feto, não importa a idade e o tempo de vida que ele tenha, ele é muito importante. E eu vou apresentar para você, inclusive, algumas razões bíblicas. Antes, devemos atentar para o fato de que se o sistema nervoso central já é formado a partir da terceira semana, isso demonstra que aquele pequeno ser que ali se encontra já sente algo. E que por isso a vida tem que ser respeitada. Alega-se, por exemplo, que a mãe tem que ter o direito sobre o seu próprio corpo e decidir se o bebê vai nascer ou não. Porém, essa é uma transgressão clara do princípio de Êxodo capítulo 23, verso 7. Aqui tem um princípio que diz o seguinte: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Há um princípio aqui em Êxodo 23, verso 7, de que o inocente não pode ser morto. O justo não pode ser punido. A criancinha não tem nada a ver com a irresponsabilidade da mãe. Outro detalhe importante a considerarmos, a mulher, ela tem sim direito sobre o seu próprio corpo, mas não direito sobre a outra vida que está dentro dela. Quem tem esse direito é Deus. Se a mulher não quer ter filhos, então que seja responsável e use métodos contraceptivos, que não sejam abortivos, obviamente. Então, este princípio de Êxodo 23, verso 7, demonstra que Deus considera, sim, um crime o aborto. É óbvio, eu não vou falar aqui de casos especiais, em que muitas vezes a vida da mãe e do próprio feto se encontram em jogo. Não vou falar aqui de situações que envolvem um estupro, porque eu creio que devemos lidar com essa questão de forma muito responsável. Eu gosto muito do livro Declarações da Igreja Adventista, onde ele expressa uma opinião muito equilibrada a respeito, né? Ele diz que no mundo de pecado nós temos que tratar da questão do aborto de uma maneira bem responsável e, portanto, uma vítima de estupro, ela tem que decidir. Ela pode decidir se ela vai ter esse filho para dá-lo para alguém ou não. Porque realmente as influências pré-natais que uma criança recebe de uma mãe estuprada são muito desastrosas. Não estou sendo contra também instituições cristãs que cuidam de mulheres estupradas e dão a elas todo o suporte para que os filhos nasçam mesmo assim. Não sou contra isso. Só estou mencionando que nós entendemos que numa questão como essa, nós não temos muito o que opinar. É uma questão entre Deus e a pessoa que foi estuprada. E se ela decidir por não ter, é entre ela e Deus, nós não temos que nos metermos nisso, tá bom? Eu estou falando aqui do aborto propriamente dito de maneira irresponsável, como defendido por muitos. Outros princípios bíblicos que mostram que Deus é contra essa prática, nós encontramos, por exemplo, em Jeremias 1, verso 5. Ali é dito que Deus se relacionava com o feto, nesse caso o profeta Jeremias,
antes mesmo dele nascer. Este princípio você encontra também em Isaías 49:1 e no Salmo 139, 13 a 16, que demonstra o processo de embriologia e o envolvimento de Deus com todo o processo. E um último argumento que eu gostaria de apresentar para você é o de Lucas 1:41 e Lucas 2:16. Olha que interessante. Em Lucas 1:41 e 2:16, a mesma palavra grega é usada para o feto e para a criança que já nasceu. Sabe o que isso significa? Que Deus considera o feto já uma vida. Deus não coloca o feto numa categoria inferior a uma criança já nascida. Então, meu amigo e minha amiga, nunca devemos, obviamente, nos rebelarmos contra as autoridades. Romanos 13, 1 a 4 é muito claro em dizer que é parte do plano de Deus que respeitemos as autoridades. Mas quando um tribunal humano decide algo contrário ao tribunal divino, nós seguimos Atos 5:29, que diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não crie outro problema para resolver o seu problema. Se você fizer aborto de forma irresponsável, além de você estar praticando um crime à luz da Bíblia, estou falando à luz da Bíblia, não à luz do Código Brasileiro, não à luz do Supremo Tribunal Brasileiro e do mundo, estou falando à luz da Bíblia. Além disso, se você praticar o aborto, você vai estar trazendo consequências desastrosas para a sua psique, para as suas emoções. Por isso, tenha muito cuidado. Mesmo que eu não concorde em todos os detalhes, com algumas questões de alguns cristãos, eu recomendo que você veja algumas coisas sobre isso. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia é um grande defensor da vida. E eu gosto muito da abordagem que ele faz a respeito do aborto, tanto do ponto de vista teológico quanto psicológico. Então, veja esses vídeos do pastor Malafaia, com certeza ele tem sido muito usado por Deus para abordar este assunto. Mesmo que eu não concorde com todos os detalhes, isso não quer dizer nada, há muita coisa positiva e o pastor tem demonstrado, à luz da Bíblia e à luz da ciência, que esta prática, como está sendo defendida por muitos, se constitui uma verdadeira abominação para Deus. Tá bom? Um abraço, Deus guarde a você e muito obrigado por você fazer parte do meu canal. Não esqueça de inscrever-se, compartilhar o conteúdo com as pessoas para que juntos possamos levar as verdades de Deus para todas as pessoas. Em outras ocasiões abordaremos mais questões sobre o aborto, porque com certeza é um assunto muito amplo, gera muito debate, mas, acima de tudo, amigos, fiquemos sempre ao lado da palavra de Deus, tá bom? Um grande abraço.